Olá, Eucária, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Cidade desta quinta-feira, véspera do Dia da Mulher. E para isso, hoje conversamos com a cirurgiã dentista, doutora Raquel Cunha, que vai falar para a gente aí sobre o bruxismo. Doutora Raquel, boa tarde, bem-vinda à TV Cultura Paracatu. Boa tarde, Cláudio. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos, doutora Raquel, só tirar um tempinho aí para vir aqui nos atender. E gostaria que a senhora explicasse, né, o que é o bruxismo. Então, o bruxismo, ele é o apertamento dos dentes, que acontece normalmente quando a pessoa está muito ansiosa. O paciente chega no meu consultório e fala assim, eu estou sentindo uma dor. E aí a gente tem que investigar essa dor. O que está causando isso? De onde que vem? Porque normalmente, às vezes, o paciente ele aperta e ele não sabe que está apertando. Às vezes a gente usa os dentes para mastigar e aí, durante a noite, que seria o momento de fazer o relaxamento, o paciente está apertando. Então, tem que investigar justamente isso, porque não é o momento de estar fazendo isso, esse apertamento. E como funciona essa investigação, Raquel? O paciente, ele chega no consultório relatando que está sentindo incômodo, ou às vezes ele vê que o dente dele está com desgaste, com trinca, ou sentindo sensibilidade. Normalmente são essas queixas. Que ele fala assim, nossa, meu dente está desse jeito e normalmente não é assim. O que aconteceu? Então a gente tem que pegar e investigar isso, o que realmente levou, porque acaba que o bruxismo é uma causa, porque está acontecendo alguma coisa e o corpo está refletindo nisso. E aí a gente tem que investigar. Muito bem. E Raquel, quais os sintomas, né, e sinais mais comuns de bruxismo que devemos ficar mais atentos? Você falou alguns aí, mas Isso. Quais alertas as pessoas devem redobrar aí? Eles têm que ficar mais atentos com a questão de sentir dor. Normalmente a gente sente dor na musculatura da bochecha, no pescoço e às vezes pode sentir bem na lateral da cabeça, que é no temporal que a gente chama. Além disso, sensibilidade. Começa a sentir aquela sensibilidade perto da gengiva, com água gelada, às vezes com coisa ácida, e aí a gente vê isso. Agora, os sinais que a gente pode ver é do dente desgastado, de trinca, que tem que ver isso o quanto antes, porque se já chegou nesse estágio, já está bem avançado. Então, por isso que é sempre importante fazer o acompanhamento com o dentista. Mesmo, é só limpeza, mas vai de 6 meses, porque é importante fazer pelo menos faz a limpeza, faz acompanhamento e vê que não tem nada. Porque às vezes o pessoal vai depois e só dá... Tá caso perdido. Isso. E como afeta aí a nossa saúde bucal? Dá odor, alguma coisa do tipo? Ou como que é, doutora? Não, com questão a odor, não. Agora, com questão à saúde, não às vezes a saúde bucal, mas a saúde do corpo. Porque eu falo que às vezes, eu estava até conversando com uma conhecida que o bruxismo às vezes é um reflexo, porque às vezes a gente está sentindo alguma coisa, está ansioso, porque realmente é uma doença que está atingindo, está aumentando com o tempo, porque hoje a gente mexe muito no celular, é rede social, então tem aquele estímulo, aquela ansiedade, e isso acaba afetando, porque acaba que às vezes o trabalho não está legal, e aí a gente acaba descontando em outras coisas, entendeu? Então, tem esse outro fator também que é importante. Muito bem. Falamos aí, né, sobre as causas, o que pode acontecer no corpo humano. E além do uso de uma placa de mordida, que é muito conhecida para esse tratamento, existem outras opções de tratamentos disponíveis para o bruxismo, Raquel? Sim, essa placa miorrelaxante, que é a mais conhecida. A placa miorrelaxante é uma placa rígida, que normalmente indica para o paciente, mas não é a solução. Porque a gente fala que a solução, às vezes, é o paciente ele fazer uma autoanálise. De tipo, porque eu até falo isso com os pacientes, falo assim, como é que está seu trabalho? Como é que está sua família? Como é que tá as crianças? Como é que está sua rotina? Mudou alguma coisa? Porque acaba que a pessoa vive tanto na rotina que ela não observa ela mesma. Então, porque a placa, ela vai solucionar ali no momento, mas pode ser que a partir de um certo tempo, ela não vai ser mais a solução, porque aquilo ali não é o tratamento, aquilo ali é uma solução imediata, alguma coisa assim do tipo. Então, eu sempre falo, porque pode ter outros problemas envolvidos,
que tem que procurar um psicólogo, às vezes está muito ansioso, tem que ir para um psiquiatra, que às vezes vai ter que entrar com medicação. Então são várias camadas, doutora. Isso, fazer atividade física. Então são várias coisas que envolvem que tem que fazer. Então eu falo que, todo mundo fala na realidade, é um tratamento multidisciplinar, que são várias coisas que tem que fazer, e não só o uso da placa. Muito bem. Mais alguma dica, orientação que só gostaria de deixar? A orientação que eu penso é porque o bruxismo hoje em dia, a gente não pode levar como algo normal. E que a gente tem que tratar. E tem que fazer acompanhamento e tudo mais. E é uma coisa séria, que o pessoal às vezes chega num estágio mais avançado pra gente e não é fácil fazer o tratamento. Não só para mim, mas para todos os dentistas. Porque acaba que chega a um estágio muito avançado que é difícil. Fica desgastante para a gente e para o paciente. Chega num estágio que é difícil a gente devolver o sorriso para o paciente. Então, e aí é complicado, porque é uma coisa que quem tem que fazer isso é o próprio paciente, de buscar atrás e ter a rotina. E aí essa é a parte desgastante. Deu para entender, mais ou menos? Sim, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Cultura. E volte sempre. Pode deixar. Muito obrigada pelo convite.